Você tá passando pelo tão temido primeiro trimestre de gravidez e começaram os enjoos. Eu sei como é que é, porque eu estou passando por isso também. E o que eu quero te dar aqui são algumas dicas práticas do que eu fiz para conseguir melhorar esses enjoos, minimizar, porque eu estudei muito. Busquei em livros, busquei na internet, busquei em tudo quanto é fonte, formas de conseguir minimizar esses enjoos que são terríveis. Eu sei como é que é. Então, o que eu quero trazer aqui pra vocês é dica de amiga mesmo, dicas que eu queria ter ouvido assim que eu comecei a sentir os enjoos, que teriam me poupado muito estresse, muito dor de cabeça, teriam feito essa fase ser muito mais fácil pra mim. Então, vou trazer aqui pra vocês várias dicas, várias mesmo, eu nem contei quantas são muitas dicas de como que você pode minimizar esse enjoo no primeiro trimestre. Vamos lá, pra não ficar enrolando. Primeira dica de todas, eu acho que essa daqui é a principal. Se me perguntasse assim, tô no primeiro trimestre, tô muito enjoada, o que eu faço? Primeira coisa, você não pode ficar de estômago vazio. Estômago vazio é sinal de enjoo. Anota isso. Se você começar a entender isso, já vai melhorar muito o seu enjoo durante o dia. E aí, você se pergunta, caraca, mas eu já tô enjoado, eu já não tô conseguindo comer nada. Tem muita mulher que não consegue tomar nem água. Então, assim, nada tá me descendo, não tô conseguindo beber, não tô conseguindo comer nada. E você ainda quer que eu consiga comer toda hora? Como é que funciona isso aí? Mas eu sei que é controverso, eu também no começo, quando eu vi essa dica, eu fiquei assim, gente, mas não faz sentido, eu não tô conseguindo nem comer, como é que a pessoa quer que eu coma toda hora? Eu sei que não faz sentido, mas se você fizer isso do jeito certo, você vai ver que vai melhorar muito o seu enjoo. Então, como que você vai fazer? Você vai pensar em alimentos super práticos para que você consiga comer de uma em uma hora. E realmente tem que ser muito certinho com isso, sabe? Tentar não passar de 1 hora, de 2 horas com o estômago vazio, porque senão, gente, meu Deus do céu, o enjoo, ele chega de uma vez e quando ele começa, você passa o resto do dia passando mal. Então, quais são os alimentos que eu indico pra você que me ajudaram muito? Compra biscoito de bolacha de água e sal, aqueles biscoitos de polvilho, biscoito de queijo, tem também biscoito de arroz, sabe aqueles biscoitos de arroz doce? Gente, isso aí ajuda demais. Então, eu sempre tinha duas opções. Então, se eu quisesse comer uma coisa mais doce, eu tinha esse biscoito de arroz doce. Se eu quisesse comer uma coisa mais salgada, eu tinha, sei lá, um biscoito de polvilho. E eu sempre levava comigo pra todo lugar que eu ia. Eu e minha bolsa com os meus biscoitinhos. Então, de 1 em 1 hora eu ia lá, comia alguma coisinha pra sempre deixar o meu estômago cheio. Não é nem cheio, é assim, forrado, sabe? Seu estômago tem que estar forrado. Por quê? Quando você tá de estômago vazio, começa a subir aquele ácido gástrico. E não sei se você que tá passando por essa fase, você já chegou a vomitar. Mas, geralmente, nós grávidos no primeiro trimestre, a gente não consegue nem vomitar comida. É uma coisa tão ruim, você acaba vomitando só ácido, é uma coisa, aquele negócio amarelado, você só vomita o ácido. E é muito ruim. E é justamente isso que é produzido no seu estômago quando você tá de estômago vazio. Você começa a produzir mais desse ácido e por isso que você fica com muito mais vontade de vomitar. Primeira dica, já anota aí, que foi fundamental pra mim, mantenha sempre o seu estômago minimamente forrado, não fica com fome. E só pra contextualizar também, né, eu tô com 16 semanas hoje, ou seja, 4 meses, e os enjoos, eles começaram quando eu tava com 5 semanas e duraram até a 13ª semana com muita intensidade. Então, desde a 5ª semana até a 13ª semana, eu passei muito mal, gente. Eu perdi 4 quilos, eu chorava quase todos os dias desesperada, pensando, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir comer nada. E eu sentia muita fome, porque nesse primeiro trimestre a gente sente muita fome e não conseguia comer. Então, se você tá passando por isso, é super normal, sabe? A gente se sente muito sozinha nessa fase, pensando, meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Tem mulheres que nem sentem enjoo, por que logo comigo a gente se sente muito especial, como se fosse um castigo com a gente? Mas calma, não é, isso é muito normal, eu passei por isso, muitas mulheres passam por isso, e o que você tem que mentalizar, que também não me contaram isso, que foi uma coisa que me ajudaria demais, você tem que mentalizar que isso vai passar. Isso é só uma fase, a gente acha que a gente vai ficar pra sempre sem conseguir comer, mas não é assim, vai melhorando, só que com essas dicas que eu tô te dando, pode te ajudar muito a minimizar esse sofrimento que é. A segunda dica é, coma refeições fracionadas. Não tenta comer muita comida de uma vez, isso não dá certo, porque quando você come muita comida, isso deixa o seu estômago cheio e a gente já fica enjoado com qualquer coisa, e aí muito provavelmente você vai sentir mais vontade de vomitar, e sem contar que isso pode te dar muito
muito refluxo também. Eu sou uma pessoa que eu tive muito refluxo desde a quinta semana. Até hoje eu tenho muito refluxo por conta da gravidez, né? Já que tem esse aumento da progesterona, isso gera o refluxo. Tem mulheres que não sentem isso no começo, mas eu senti. Então, se você é uma mulher que também tá começando a ter refluxo, evita comer muita comida de uma vez, porque vai te dar refluxo, vai te dar muito enjoo. Então, o ideal é você conseguir parcelar essas refeições em várias frações pequenas durante o dia. Terceira dica: evita comer alimentos muito gordurosos, muito temperados, que tem um cheiro muito forte. Eu, por exemplo, enjoei muito de alho. Não tô conseguindo sentir o cheiro de alho, pra vocês terem noção. E temperos fortes também. Pra ser sincera, eu não tô conseguindo nem tempero normal. Qualquer tempero tá me dando enjoo. Então, assim, no máximo, pra mim, é uma cebola, um sal. E esse é um momento que você vai precisar muito que as pessoas à sua volta tenham essa compreensão. Se você é a pessoa que faz a comida na sua casa, aí você consegue fazer isso de tirar os temperos que você antes colocava e tentar colocar o mínimo de tempero possível. Isso é uma coisa que vai te ajudar muito. Agora, se você mora com outras pessoas, ou então é, sei lá, seu marido que faz a comida, como é na minha casa, você tem que conversar com ele e explicar: olha, tempero tá me dando muito enjoo. Por exemplo, alho tá me dando muito enjoo. Será que tem como você fazer sem alho, sem tempero? Ele com certeza vai ser compreensível e entender que pode fazer sem. Meu marido, por exemplo, começou a fazer comida sem tempero nenhum. Ele só coloca azeite e sal. Ele não bota nem cebola, não bota alho, não bota nada. Então, realmente, a gente tá comendo comida sem gosto, porque ele tá fazendo pra ele também. Então, nós dois estamos comendo. Ele tá sendo castigado também junto comigo, coitado. Mas, enfim, coma comidas com menos tempero e evite cheiros muito fortes. Outra dica que eu posso te dar, que não funciona pra todas as mulheres, tem mulher que enjoa até disso, mas pra mim é uma coisa que funcionou muito, eu não enjoei, que é tomar água gelada toda hora. A gente sabe que na gravidez, se manter hidratada já é uma coisa muito fundamental pro nosso bebezinho, porque tem que formar o líquido amniótico, ainda mais nesse comecinho, nesse primeiro trimestre, que é um período muito sensível, então é muito importante a gente conseguir tomar água. Eu não enjoei de água, graças a Deus, então tomar água gelada era uma coisa que aliviava muito o enjoo. Então eu sempre andava com uma garrafinha perto de mim, sempre que eu começava a me sentir meio enjoada, eu já tomava minha água e pronto. Se você é uma pessoa que você tá sentindo enjoo com água, a dica que eu posso te dar é: anda com um suco, porque não é possível que você vai ficar enjoada de todos os sucos do mundo. Sempre vai ter algum sabor que você vai conseguir tomar. Por exemplo, sucos mais cítricos tendem a te ajudar mais. Então, um suco de limão, um suco de abacaxi, pode ser que seja algo que você não sinta enjoo e até ajude a aliviar o seu enjoo. Então, você andar com uma garrafinha de suco de abacaxi gelado sempre perto de você pode ser uma coisa que vai te ajudar demais. Então, qualquer pequena medida para ser modificável já faz toda a diferença nesse primeiro trimestre. Outra dica que funcionou muito comigo é alimento cítrico. Uma coisa que eu fazia sempre que eu tava enjoada, inclusive faço até hoje, porque o meu enjoo, ele tá vindo mais à noite. Não é todo dia que eu sinto, durante o dia ele tá bem controlado, mas de noite muitas vezes ele aparece, fica ruim. Inclusive, ó, a última vez que eu vomitei tem mais ou menos uns 4 dias, então não tem muito tempo, sabe? Eu já tô com 16 semanas, mas já melhorou bastante, nem se compara com como eu tava com, assim, 5, 7 semanas, tava desesperador. Hoje em dia já tá muito mais tranquilo. Então, uma coisa que eu faço é espremer limão em um copo, coloco um pouquinho de sal, coloco um pouquinho de gelo e tomo. Essas coisas cítricas ajudam demais a aliviar aquele enjoo quando a gente tá naquele ápice, quando a gente quer muito vomitar, mas não quer vomitar. Você toma isso, ajuda muito a segurar e acalmar o estômago. Ou então pode ser um abacaxi, morango, qualquer fruta ácida tende a ajudar muito. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que falava que gostava muito de tomar picolé de limão, porque junta essa questão de ser uma coisa gelada junto com uma coisa doce, uma coisa mais ácida. Então, cada uma vai ter as suas estratégias, mas busque alimentos que diminuem o enjoo em você, sabe? Isso vai fazer toda a diferença. E agora eu quero falar com vocês sobre os medicamentos. Qual remédio que eu posso usar para melhorar o meu enjoo? Aqui eu não vou te fazer uma sugestão do que você deve tomar, até porque isso é muito individual. Cada médico costuma receitar um tipo de medicamento diferente, mas eu acho que eu tenho uma certa autoridade para falar sobre a minha experiência própria com esses remédios. Porque já fui parar no pronto-socorro desesperada, perdendo peso, perdi 4 quilos, gente, de uma vez, assim, não aguentava comer nada e nada parava no meu estômago e já fui buscando algum remédio. E aí o médico me passou algumas opções de remédio. Vou falar pra vocês quais são essas opções, que geralmente é bem padronizado o que os médicos passam, mas não considerem isso como uma prescrição, tanto que eu nem vou falar de dose aqui. Mas quais são os remédios geralmente passados para as grávidas que estão com enjoo? Seria o Meclin,
tem o Meclin, tem o Plasil, tem o Vonal. Então, esses são os 3 principais. Tem a ondancetrona também, mas geralmente não é tão passada. É principalmente esses 3. E eu cheguei a tomar esses 3. Mas a minha experiência com remédios para enjoo não foi positiva. Cada um tem uma experiência, é muito individual. Não tô dizendo que não vai funcionar com você, mas comigo não funcionou. Por quê? O que acontecia? Eu tomava esses remédios, eu não tomava os 3 juntos, óbvio. Eu tava sempre tomando um por vez. Então, eu tomava um deles e os efeitos colaterais estavam sendo piores do que os enjoos. Quais eram os efeitos colaterais que eu sentia? Tinha um deles que me dava muito sono, mas era um sono desesperador, gente, assim, que eu passava mal se eu não conseguisse dormir, e eu tenho que sair de casa muito cedo, então eu pegava trânsito, e pegar trânsito com sono não dá. E pra piorar, esse remédio, ele não parava o meu enjoo. Ele diminuía um pouquinho, não era nada demais. Ele diminuía um pouquinho. Então, não vale a pena, não valia a pena pra mim ter um enjoo um pouquinho menor, só que sentir muito sono, sabe? Não era uma coisa que valia a pena. E dentre esses remédios também, teve outros que me davam outros efeitos colaterais, que era a constipação. E isso foi um dos piores pra mim. Por quê? Quando a gente tá no primeiro trimestre, a gente já tem um aumento da progesterona, que é um hormônio que faz com que a gente fique mais constipada naturalmente. E aí, se você usa um remédio que vai te deixar mais constipada ainda, gente, era horrível, porque juntava uma sensação de constipação com uma sensação de empachamento, isso me deixava mais enjoada ainda. E como eu disse também, esses remédios não estavam diminuindo muito o meu enjoo, não era uma coisa que parava, era uma coisa que diminuía um pouquinho só, não fazia muita diferença. Então, pra mim, não funcionou. Eu tentei tomar por uns 3, 4 dias, mas os efeitos colaterais estavam muito ruins mesmo, então eu não consegui tomar. Preferi usar outras medidas, que foram essas que eu falei pra vocês, que foram que fizeram suportar esse período. Mas isso não é unânime, tem muita mulher que toma remédio e dá super certo, e assim, melhora muito a vida delas nesse primeiro trimestre. É uma coisa muito individual, então consulta o seu médico, vê qual que é o que ele vai te prescrever, faz o teste, vê se dá certo com você, e se der certo, ótimo, eu espero muito que dê certo, porque realmente vai ser uma coisa que vai minimizar muito. E outra dica também, que parece besteira, mas não é. Nesse primeiro trimestre, você não vai conseguir comer de tudo. Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que eu comi de tudo, nunca tive frescura pra nada, nada, nada. E no primeiro trimestre, o que eu mais enjoei foi de carne, de ovo, de frango, qualquer proteína. Não aguentava sentir o cheiro, que eu vomitava. E uma coisa que eu fui entendendo conforme os dias foram passando, é que não adianta a gente querer forçar aquilo, do tipo, ah não, eu vou tampar o nariz, vou comer, vai dar certo. Porque não? O que acontece é que a gente fica mais enjoada ainda, a gente não consegue comer. Muitas vezes a gente acaba até vomitando o que a gente acabou de comer, aí fica de estômago mais vazio ainda. Então, a dica que eu te dou é tenta não forçar, sabe? Busca coisas que você acha que consegue comer. Se você não tá conseguindo comer proteína animal, como eu falei, tenta bater um whey, por exemplo, que é uma coisa que eu fazia pra você conseguir pelo menos ter um pouquinho de proteína, mas não fica forçando coisa que você não consegue. E se, por exemplo, você acordou um dia com vontade de comer uma lasanha, conversa com seu marido, pede pra ele ir atrás de uma lasanha, porque é tão difícil a gente ter vontade de comer alguma coisa no primeiro trimestre. Se você sentiu vontade de alguma coisa, é a oportunidade de você ir lá e comer, pra pelo menos te dar um respiro, porque é tão desesperador esse começo, eu sei como é, que qualquer coisinha que a gente consegue comer, sentir um pouquinho de felicidade na comida já faz toda a diferença. Mas enfim, espero que essas dicas tenham feito sentido pra vocês. Eu tentei buscar trazer o máximo de experiência prática do que eu vivi com as coisas que eu estudei, porque é um momento muito difícil, eu sei como é que é, mas eu juro que passa. Parece que não passa, parece que você vai ficar pra sempre naquilo, mas eu juro que passa. Então, enfim, se fez sentido pra você, sugiro que você curta esse vídeo, vai me ajudar demais. Se inscreva no canal também, porque eu vou trazer várias outras dicas sobre maternidade, sobre como lidar com cada fase da gestação. E no mais, é isso.